Senhor, amém? Pode tomar seu lugar. Abra uma palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 1. Obrigada. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Eu queria falar hoje com a igreja sobre fé, porque, infelizmente, no decorrer do dia a dia, nas aflições desse mundo, a gente acaba perdendo muito a nossa fé sem perceber. E a fé é algo essencial na vida do cristão. Não existe um cristão sem fé. Porque como que a gente vai crer que Jesus, um homem, há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a gente sem fé? É impossível, é uma loucura. Por isso que o evangelho, para os que estão de fora, é uma loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Amém? Por isso que a fé é algo tão essencial para nós que somos cristãos. Não tem como ser cristão sem fé. Não tem como você caminhar com Deus sem fé. Não tem como você viver, fazer o seu devocional todos os dias sem crer que quando você ora, Deus está te ouvindo. Sem crer que quando você lê a palavra, isso daqui não é simplesmente um texto que foi escrito há 1000 anos atrás, mas que é um texto que vai te trazer vida, que vai te renovar, que é um texto que foi escrito pelo próprio Deus para a nossa vida como ensino. Por isso que a fé, ela precisa ser algo que é parte da nossa vida, ela precisa ser algo que é parte da nossa caminhada cristã. Porque a gente precisa todos os dias caminhar não pelo que a gente sente ou pelo que a gente vê, mas sim pelo que a gente crê, pelo que a gente sabe, pelo que a palavra de Deus diz pra gente. Porque quando Deus fala conosco, é através da palavra. Porque através da palavra nós conseguimos ganhar essa fé e entender que todos os dias, quando nós andamos, quando nós caminhamos, é por aquele que vive eternamente, pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela é recém-convertida e ela estava me contando sobre os problemas que ela estava passando na vida dela, coisas pessoais. E ela falou: amiga, não tá dando nada certo pra mim. Eu oro, eu faço meu devocional, mas eu não tô dando certo na minha academia, eu não dou certo nos meus estudos, eu só tiro nota baixa, por mais que eu estude muito, eu dou errado nos meus relacionamentos, eu tô com a autoestima muito baixa. E eu nem no meu relacionamento com Deus eu tô dando certo. Parece que eu tô muito fria. Só que aí eu perguntei: amiga, por que você tá sentindo que você tá fria? Você parou de ler sua Bíblia e orar todos os dias? Ela falou: não, mas eu não sinto mais aquele calor, eu não sinto mais aquele arrepio. Só que aí eu virei pra ela e falei: amiga, você pode não sentir isso nunca mais, que Deus vai continuar aí morando no seu coração. Porque eu percebi que ela perdeu a fé. Por conta das coisas que aconteceram, por ela não estar indo bem nos estudos, por ela não estar indo bem na vida pessoal dela, ela perdeu a fé de que Deus está lá com ela. Porque ela parou de sentir um calor, porque ela parou de sentir um arrepio. Sendo que se alguém te der um susto, você vai arrepiar. Se você correr, seu coração vai acelerar também. Então, isso não é Deus, não é porque a presença de Deus está ali. Se alguém gritar aí no meio da igreja, você pode tomar um susto e vai se arrepiar. Mas não quer dizer que a presença de Deus está aqui. A confirmação de que a presença de Deus está em nós é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos de que Ele é o Filho de Deus e que morreu para nos salvar. E foi isso que eu falei para ela. Eu falei: você não tem que andar pelo que você vê ou pelo que você sente.
Não deixa as suas emoções te controlarem. Não deixa, pelo que você foi frustrada na sua vida, você acabar perdendo a fé de que Deus está com você. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. E basta você crer, tão somente crer, de que a presença dele está com você todos os dias. Mesmo em meio às suas falhas, em meio aos seus defeitos, em meio a tudo que está dando errado. Talvez tudo esteja dando errado, justamente por um propósito de Deus, porque você está indo no caminho que ele não quer. E ele quer realinhar o seu caminho. Então, eu quero dizer para você hoje, igreja, para que vocês não desanimem em meio às provações, para que em meio a tudo que acontece de ruim na vida de vocês, na família, quando nada está dando certo no trabalho, na escola, na faculdade, vestibular, qualquer coisa na vida de vocês, não é porque o Senhor abandonou vocês, não é porque, mas a presença de Deus não está mais comigo porque eu não sinto mais ela. O Senhor continua vivendo dentro de vocês, mas vocês não podem perder a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz aqui no texto. E como que você vai todos os dias ter o galardão de Deus sem a sua fé? Porque aqui no versículo 6, Deus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, Ele é galardoador daqueles que têm fé nele. E se você for um cristão que não tem fé, como que ele vai te trazer a sua recompensa que ele tanto prometeu? Como que ele vai trazer a cura que ele te prometeu? Como que ele vai trazer a salvação de alguém que você ama que ele prometeu? Não tem como, porque a sua fé está fraca. E eu queria hoje, nessa noite, que você saísse daqui com a sua fé renovada no Senhor. Amém? Que você saia daqui crendo que o Senhor Deus vai fazer. Que se Ele prometeu é porque Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para enganar ninguém. Se Ele disse algo, se a palavra dele disse algo, é porque é verdade e porque vai acontecer. Porque o Senhor Deus é fiel e verdadeiro para cumprir. Amém? No versículo 8, vai dizer... Versículo 8... Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Isso daqui é um exemplo pra gente de heróis da fé. Abraão e Sara, eles creram, mesmo sem eles verem toda a nação de Israel que Deus ia fazer, toda a inumerável descendência deles. Eles creram e eles morreram sem ver. Eles morreram. Em vida eles não viram o que o Senhor fez, mas eles morreram tendo visto não pelos olhos físicos, mas pelos olhos espirituais. Eles viram através da fé. Eles viram através da fé o que o Senhor já tinha prometido e que Ele ia cumprir. E o Senhor de fato cumpriu. E nós vimos isso hoje. Porque eles não estavam procurando algo material para eles tocarem. Eles não estavam procurando a descendência numerosa deles para eles verem em vista, mas eles estavam procurando algo superior, como diz no versículo 16. Eles estavam procurando uma pátria celestial. Eles estavam procurando o galardão de Deus, porque eles sabiam que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem nele. Então, apesar deles não verem, eles tinham essa certeza. Então, nós como cristãos também, às vezes pode ter coisas que a gente não vai desfrutar nessa vida. Meu pai sempre fala aqui no altar que tem coisas que ele está plantando, mas que ele acha que não vai ver. Mas que eu, como filha dele, vou ver. Porque ele crê por meio da fé. Ele também é um desses exemplos de fé. Porque ele não está andando pelo que ele vê, ele não está andando pelo que ele sente, mas ele está andando pelo que o Senhor Deus disse para ele. E se o Senhor Deus disse, é porque ele vai cumprir, amém?
Eu estava assistindo esses dias um testemunho de um pastor. Se vocês quiserem assistir depois, é o pastor Paulinho de Jesus. Ele estava contando um pouco da história dele, que é um testemunho que, assim, me impactou muito essa semana. Eu assisti umas 3 vezes a mesma pregação. Ele contando a mesma coisa, porque é algo que, assim, me impactou de verdade. Ele contou pro pai dele, que era um pastor da Assembleia. Ele foi aos 14 anos e se assumiu pro pai dele como trans. E naquela época, se hoje em dia já é um escândalo um filho de pastor se assumir trans, naquela época, 1960, era muito pior. E ele, mesmo assim, ele teve que se assumir e ele foi lá e falou: caramba, meu pai vai me expulsar de casa, é isso, eu vou ter que aceitar, porque eu tenho que falar com meu pai, vou pegar minhas roupas aqui, vou só falar com ele e vou embora, porque eu tenho que aceitar. Ele foi lá, falou com o pai dele, se assumiu pro pai dele, e quando ele pensou que o pai dele ia levantar para bater nele, o pai dele levantou, pegou a mão dele, botou a mão dele no coração dele e disse: filho, Jesus te ama e eu também te amo, e você vai continuar morando na minha casa. Mesmo em meio a tudo isso, o pai continuou amando ele com o amor de Jesus, não ligando para se ele ia ser difamado pela igreja por conta do filho, se ele ia acabar sendo envergonhado. Ele continuou amando o filho dele. E assim continuou a história. O filho dele foi crescendo e foi começando a tomar hormônios e foi começando a se parecer mais com uma mulher por conta dos hormônios. E esse filho dele tinha dias que ele ia para a igreja e ia pregar, porque ele era pastor. E quando ele chegava em casa, ele perguntava para a esposa dele: amor, onde é que está o nosso filho? E ela falava: poxa, nosso filho saiu. Assim que você foi para a igreja, ele passou a maquiagem e foi para fora, foi para a rua. Aí ele se entristecia, mas ele ia lá, abria a garagem, pegava o carro e ia atrás do filho dele. E ia procurando pelo filho dele, ia rodando até achar. E quando ele encontrava com os amigos do filho, ele chegava nos amigos do filho e falava: cadê? Você viu meu filho? Aí chegou um amigo que falou: poxa, tio, seu filho, ele acabou de entrar num carro, aceitou um cliente para fazer um programa. Seu filho está se prostituindo. E aquele pastor, acabou de chegar do culto com fome, cansado, tarde, decepcionado, mas ele não se deixou abalar, ele não se abateu. Ele foi e continuou procurando pelo filho. E quando ele achou o filho nu nas ruas, depois de ter feito todas aquelas coisas, e o filho sem roupa, e ele foi lá, e quando o filho viu ele, o pastor, né, contando testemunho, falou que: caramba, meu pai vai me matar, é agora, acabou pra mim. Só que o pai dele não fez isso. O pai dele foi lá, pegou ele, colocou no carro. O pai dele era pastor de assembleia, então ele usava terno. Ele foi lá, tirou o terno, cobriu a nudez do filho e falou: filho, Jesus te ama e eu também te amo. E apesar de você agora não estar no centro da vontade de Deus, o Senhor me falou que eu tinha que sair da minha casa para buscar a herança que o Senhor me deu. Que você ainda vai ser um pastor e vai pregar para muita gente. Só que chegou um dia que esse pastor, ele acabou contraindo uma doença muito séria. Eu acho, se eu não me engano, é a doença de Chagas. E esse pastor acabou no leito. E o filho foi visitar ele, porque era um filho que amava o pai e todas essas coisas. E o pai dele pegou na mão dele e disse: filho, você sabe que Jesus te ama e eu também te amo. Mas o Senhor me disse que daqui a 3 dias eu vou partir. Então eu não vou ver você se convertendo, eu não vou ver você se entregando para Jesus, eu não vou ver você pregando, não vou ver você adorando com a sua voz. Mas eu ainda assim creio de que o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. E aquele pai morreu, faleceu, mas anos depois o filho dele de fato se converteu. Hoje em dia é um pastor que o testemunho impacta muitas pessoas, inclusive me impactou. E ele contou sobre o pai dele, sobre como o amor de Jesus salvou a vida dele como filho, como o amor de Jesus era presente na vida do pai dele. E esse homem, para mim, foi o maior exemplo daqui de fé. Quando eu terminei de ver essa pregação, eu pensei na hora nesse texto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Porque ele sabia, ele estava vendo lá na frente o filho dele convertido. Ele não estava vendo o filho dele enquanto o filho dele estava nu, enquanto o filho dele estava se prostituindo. Ele foi lá, ele estava olhando lá na frente o filho dele pregando, o filho dele ganhando almas para Jesus, o filho dele adorando ao Senhor, e foi isso que de fato aconteceu. E é essa fé que a gente tem que ter.
E é essa fé que Abraão teve, foi essa fé que Sara teve, foi essa fé que esse homem, que é um exemplo de um homem de Deus, teve. E no final, tudo aconteceu. Apesar dele não ver em vida, ele sabia, ele creu de que o Senhor era fiel, justo e verdadeiro e poderoso para poder fazer, para poder cumprir o que ele prometeu. Então nós temos que sair daqui com essa convicção de que às vezes a gente pensa, poxa, aquele meu irmão, caramba, ele tá perdido, tá no mundo das drogas, não vai se converter. Ai, aquele meu amigo, caramba, aquele meu amigo, ele tá demais. Nossa, caramba, tá todo mundo reclamando dele, ele só tá fazendo besteira, tá acabando com a vida dele. Poxa, aquela pessoa conhecida que eu gostava muito entrou pro tráfico. Poxa, o marido da irmãzinha não vai se converter, ele é muito ruim, é uma pessoa péssima. Poxa, vai só dar desgosto. Ai, poxa, meu familiar que eu amo tanto não vai se converter. E você às vezes vê as situações e você fala, caramba, Senhor, eu desisto. Essa pessoa já está no fundo do poço, seja o que o Senhor quiser, eu não vou mais orar, não vou mais falar do Senhor, deixa pra lá, vou viver a minha vida aqui com o Senhor e deixa pra lá. Mas esses homens e essas pessoas de fé que diz aqui em Hebreus 11, são exemplos pra gente que a gente não deve parar. São exemplos de que quando a gente vê essa situação apertando, é pra gente olhar pro autor e consumador na nossa fé, que é Jesus, e olhar e saber que Ele vai fazer, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém? Vamos abrir no versículo... Êxodo não. Hebreus 24, versículo 24. Não capítulo 24, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiram ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito e não ficou amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aqui a gente tem mais um exemplo de fé, dessa vez na Bíblia, de que Moisés, em meio ao povo de Israel sendo escravizado no Egito, quando Israel e Arão, lá em Êxodo, eles foram falar com o faraó, Faraó, o Senhor pediu para você libertar o nosso povo, para você deixar o nosso povo ir, porque o Senhor quer libertar o nosso povo para que a gente adore Ele. Só que Faraó foi lá e falou, não vou libertar o povo de vocês. Aí, além dele não libertar, Faraó foi lá e dobrou as cargas, dobrou a escravização do pessoal de Israel. E eles tiveram menos tijolos e mais trabalho, ou seja, eles ficaram muito mais cansados. E diante de tudo isso, Moisés, ele não desistiu. Moisés, ele não falou, Senhor, vou largar de mão, porque o faraó, se eu falar de novo para ele libertar o povo, ele vai dobrar mais ainda as cargas do povo, e o povo vai sofrer mais ainda, enquanto eu estou tentando libertar, eles só estão sofrendo mais. Só que a gente tem que entender de que sempre que o Senhor quer libertar alguém, há uma tentativa do inimigo de prender essa pessoa mais ainda. Então, às vezes, o Senhor quer libertar o seu filho, mas aí você vê ele numa situação horrível. É porque o Satanás está querendo prender mais ainda essa pessoa num jugo de escravidão. Mas por isso que a gente não pode desanimar. Por isso que na Bíblia fala pra gente não perder a nossa fé. Porque é a nossa fé que vai garantir com que todas as ciladas que o diabo arma não adiantem de nada. Porque o Senhor vai fazer. Amém? Então, quando vocês tiverem alguém que vocês amam, que está perdido, talvez um filho, talvez um marido, talvez a esposa, talvez um amigo, talvez, não sei, alguém que você ama, alguém que você conhece, que você vê que essa pessoa não tem jeito, e que você vê que quanto mais você tenta orar, quanto mais você tenta jejuar pela vida da pessoa, quanto mais que você tenta falar, Senhor, liberta essa pessoa precisa de ti, você vê que tudo dá errado, que a pessoa só se afunda mais no pecado, que a pessoa só fica mais escravizada. Então é a hora de você fazer o que Moisés fez. Lá em Êxodo vai dizer que Moisés tornou-se ao Senhor. Apesar das aflições, apesar das cargas dobradas que o faraó colocou sobre o povo de Israel, Moisés, ele não desistiu. Moisés, ele não recuou. Mas o que ele fez foi tornar-se ao Senhor. Porque o Senhor, ele sabia que o Senhor era poderoso para libertar. Apesar de toda a força do inimigo, o Senhor ainda é poderoso para libertar.
Então o Senhor vai libertar a pessoa que você ama, mas você precisa continuar crendo. Você precisa continuar crendo de que Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel e poderoso. E não importa o quanto o diabo tente amarrar essa pessoa num jugo de escravidão, ele não vai conseguir, porque o Senhor é mais poderoso. Porque o Senhor, Ele vai cumprir a promessa dele. Amém? Para encerrar, eu quero ler Hebreus 12, versículo 2. Amém? Vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, quando a gente perder a nossa fé por causa das coisas do dia a dia, por conta das muitas frustrações, por conta de tudo dando errado, o que a gente tem que fazer? A própria palavra nos diz: olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Porque a nossa fé está baseada em Jesus. Porque Ele suportou tudo por nós. Por causa dele, por causa da morte dele na cruz, por causa disso, hoje nós podemos ter fé de que Ele vai curar alguém que a gente ama, que Ele vai salvar, que Ele vai libertar alguém das drogas, de que Ele vai fazer o que Ele tem poder para fazer. É através do sangue de Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, quando vocês, igreja, desanimarem, quando vocês perderem a fé, quando vocês perderem as suas esperanças, voltem para Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Amém, igreja? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E eu espero que vocês saiam daqui para poder todos os dias viver rompendo em fé. Viver todos os dias sabendo de que se o Senhor prometeu algo para vocês é porque Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele não mente e Ele vai cumprir, mas vocês não podem perder a sua fé. E quando tudo der errado, quando o inimigo for redobrar as forças, quando o inimigo quiser escravizar ainda mais, façam como Moisés fez e tornem-se ao Senhor, crendo de que Ele vai fazer. Ainda que vocês não vejam nessa vida, ainda que vocês morram sem ver a promessa, vocês têm que morrer não vendo com os olhos físicos, mas com os espirituais, de que o Senhor já fez, porque Ele vai fazer. Amém? Podem se colocar de pé. Vamos orar.